O Irã entrou agora no que muitos observadores descrevem como o momento mais volátil de sua história recente. À medida que a revolta entra em seu 12º dia, a situação não se define mais por manifestações isoladas ou atos simbólicos de dissidência. O que se desenrola em todo o país se assemelha cada vez mais a um colapso nacional do controle estatal, com cenas impensáveis há poucas semanas. Delegacias de polícia estão sob pressão constante, figuras importantes da segurança estão sendo alvejadas em espaços públicos e símbolos do regime estão sendo destruídos em praças públicas, enquanto as multidões se tornam mais ousadas a cada hora. Essa escalada não aconteceu da noite para o dia. Nos últimos dias, os protestos que inicialmente começaram como manifestações localizadas expandiram-se rapidamente, tanto em tamanho quanto em alcance geográfico. As manifestações não estão mais confinadas aos grandes centros urbanos. Cidades menores e periféricas agora desempenham um papel decisivo, sobrecarregando o aparato de segurança do regime e dificultando qualquer resposta coordenada. Analistas observam que essa descentralização é uma das dinâmicas mais perigosas para um sistema autoritário, pois impede que as autoridades isolem os distúrbios e os reprimam em um local específico. Imagens que circulam online, muitas delas impossíveis de verificar de forma independente em tempo real, tiveram um forte impacto psicológico. Vídeos mostrando manifestantes feridos entoando cânticos desafiadores, multidões se recusando a dispersar, apesar da forte pressão, e forças de segurança recuando de confrontos se espalharam rapidamente pelas redes sociais. Essas imagens estão atuando como um catalisador, levando mais pessoas às ruas e reforçando a crescente sensação de que o medo está começando a se deslocar da população para o próprio Estado. De acordo com diversos modelos de ciência política, frequentemente citados por analistas internacionais, movimentos de protesto em larga escala atingem um limiar crítico quando aproximadamente 4% da população de um país se envolve ativamente. No caso do Irã, esse número representaria vários milhões de pessoas. Embora seja impossível confirmar números exatos, em um país onde a transparência é limitada e a informação é rigidamente controlada, diversos observadores independentes concordam que os níveis de participação parecem estar se aproximando de patamares historicamente significativos. Mesmo a percepção de que esse limiar está próximo pode ter consequências desestabilizadoras, pois incentiva aqueles que estavam indecisos a se juntarem aos protestos e desmoraliza as forças de segurança encarregadas de restabelecer a ordem. No terreno, os confrontos assumiram um caráter cada vez mais bruto e caótico. Em inúmeros relatos, manifestantes, armados com pouco mais do que pedras, entraram em confronto com a polícia de choque e as unidades de segurança locais. Em alguns casos, essas unidades de segurança se retiraram completamente, abandonando posições e deixando bairros efetivamente fora do controle do Estado por horas ou até mesmo dias. Esses incidentes, embora ainda isolados, alimentam uma narrativa mais ampla de que a capacidade do regime de impor autoridade está se deteriorando. Uma cidade que tem atraído atenção especial nas últimas horas é o segundo maior centro urbano do Irã-Lar, de milhões de pessoas, e há muito considerada estrategicamente vital. Relatos sugerem que os manifestantes obtiveram avanços significativos, ocupando locais simbólicos e interrompendo a movimentação das forças de segurança. Vídeos mostrando a destruição de bandeiras do regime em praças centrais e ataques a veículos ligados a unidades paramilitares circularam amplamente, tornando-se algumas das imagens mais emblemáticas da revolta até o momento. Igualmente notável é a mudança de tom em alguns segmentos do establishment religioso iraniano. Embora a classe clerical tenha sido tradicionalmente um pilar da legitimidade do regime, vozes isoladas começaram a se posicionar publicamente ao lado dos manifestantes, condenando a violência contra civis e questionando a autoridade moral da liderança.
Mesmo que essas figuras ainda sejam minoria, suas declarações carregam peso simbólico em um sistema construído sobre a justificação religiosa. Com o aumento das tensões, crescem os relatos de que as autoridades estão se preparando para uma medida já conhecida, porém controversa, o bloqueio da internet em todo o país. Em ondas anteriores de protestos, o corte das comunicações digitais se mostrou uma ferramenta decisiva limitando a coordenação entre os manifestantes e ocultando a dimensão da repressão do mundo exterior. A mera expectativa de tal bloqueio já alimentou a urgência nas ruas, com ativistas alertando que as próximas horas podem marcar uma virada. Ao mesmo tempo, os sinais internacionais acrescentam mais uma camada de pressão. As declarações de Washington têm sido acompanhadas de perto, com alertas de que a violência em larga escala contra civis acarretaria consequências. Embora tais comentários não cheguem a detalhar ações específicas, introduzem incerteza nos cálculos do regime num momento em que a estabilidade já é frágil. O Irã encontra-se agora numa encruzilhada. Os próximos dias determinarão se o Estado retomará o controle pela força e pelo isolamento ou se o ímpeto nas ruas continuará a crescer, rumo a algo muito mais grave. À medida que o 12º dia se desenrola, uma pergunta domina todas as conversas. Será que esta revolta ultrapassou a linha que separa o protesto da crise irreversível? À medida que a revolta se espalha, o que mais alarma as autoridades iranianas não é apenas a dimensão dos protestos, mas sim a sua estrutura. Ao contrário das ondas anteriores de agitação que se concentravam em algumas grandes cidades, o movimento atual é fragmentado, móvel e profundamente descentralizado. Pequenas cidades e cidades secundárias já não seguem a liderança de Teherã. Em muitos casos, elas próprias ditam o ritmo. Esta mudança criou um cenário catastrófico para um sistema concebido para esmagar a dissidência, concentrando a força em locais previsíveis. As forças de segurança enfrentam agora conflitos simultâneos em vastas áreas geográficas. As unidades policiais locais, muitas vezes com efetivo reduzido e mal equipadas para distúrbios prolongados, estão sendo levadas ao limite. Há relatos de policiais abandonando postos, recuando de confrontos e, em alguns casos, recusando-se a interagir com as multidões. Embora esses incidentes ainda sejam desiguais, seu efeito cumulativo é corrosivo. Cada recuo alimenta a percepção de que o controle do Estado está enfraquecendo, e essa percepção em si se torna uma arma. Os confrontos que se desenrolam nas ruas revelam um desequilíbrio gritante que não favorece nenhum dos lados a longo prazo. Os manifestantes frequentemente carecem de equipamentos de proteção ou de liderança organizada, confiando em vez disso na força numérica e na determinação. As forças de segurança, por outro lado, possuem equipamentos superiores, mas parecem cada vez mais sobrecarregadas e desmoralizadas. Vídeos que circulam online mostram confrontos em que táticas improvisadas superam as formações anti-motim, forçando os policiais a recuar. Mesmo quando essas cenas são isoladas, elas repercutem fortemente em uma população que acompanha os eventos em tempo real. Diversos centros urbanos emergiram como símbolos desse equilíbrio instável. Em um polo industrial, a oeste da capital, relatos indicam que multidões tomaram o controle de importantes cruzamentos, interromperam rotas de transporte e expulsaram veículos paramilitares de certos bairros. A importância estratégica da cidade amplifica o significado desses acontecimentos. Ela está localizada em importantes corredores logísticos e serve como elo entre a capital e as regiões do norte. Qualquer perda prolongada de controle ali representaria mais do que um golpe simbólico. Atingiria as artérias da circulação interna e do comércio. Ao mesmo tempo, a revolta está expondo fraturas em instituições consideradas monolíticas por muito tempo. As forças paramilitares, encarregadas de reprimir distúrbios, historicamente se basearam na intimidação e na escalada rápida. Agora, elas enfrentam um ambiente onde a visibilidade joga contra elas. Cada confronto é filmado.
Cada recuo é compartilhado. Cada ato de violência corre o risco de ser alvo de escrutínio internacional. Essa exposição constante mina o efeito dissuasor, que antes mantinha os protestos pequenos e esporádicos. Outro fator desestabilizador é a disputa pela informação. As autoridades parecem cada vez mais propensas a recorrer a um bloqueio nacional da internet, uma tática usada repetidamente em crises passadas. Contudo, a eficácia dessa estratégia já não é garantida. A conectividade via satélite, incluindo dispositivos conectados à Starlink, introduziu um elemento de incerteza nos cálculos do regime. Embora a posse desses equipamentos continue ilegal e arriscada, relatos sugerem que milhares de terminais já podem estar em circulação. Mesmo uma conectividade parcial poderia permitir que os manifestantes se coordenassem e documentassem os eventos, apesar dos bloqueios oficiais. Essa mudança tecnológica se cruza com uma virada psicológica mais ampla. Para muitos iranianos, o medo do isolamento antes imposto pelo silêncio digital está perdendo força. Em vez disso, a ameaça de um corte na internet está sendo reformulada como prova de que as autoridades estão ficando sem opções. Ativistas alertam que tal medida não acalmaria as ruas, mas as incendiaria, transformando uma ferramenta de controle em um gatilho para uma escalada ainda maior da violência. A atenção internacional está acirrando esse dilema. Declarações de capitais ocidentais enfatizam a moderação e alertam contra a violência em massa, colocando a liderança iraniana sob os holofotes justamente no momento em que ela prefere a obscuridade. Mesmo sem compromissos explícitos, esses alertas aumentam o custo de uma repressão brutal. Os tomadores de decisão agora precisam ponderar não apenas as consequências internas, mas também o risco de um maior isolamento diplomático e econômico. O resultado é um impasse tenso. Os manifestantes sentem que o movimento está ganhando força, acreditando que o regime está reagindo em vez de ditar os acontecimentos. As forças de segurança pressionadas entre ordens superiores e a realidade no terreno parecem cada vez mais inseguras. Cada noite em que os distúrbios continuam, sem um desfecho decisivo, altera ainda mais o equilíbrio da situação. À medida que a revolta avança para esta fase, a questão já não é se os protestos irão persistir. É se o Estado conseguirá retomar o controle sem desencadear consequências que não consiga conter. E à medida que cidades grandes e pequenas continuam a desafiar a autoridade, cresce a sensação de que o Irão se aproxima de um ponto a partir do qual a retirada poderá já não ser possível. À medida que a revolta se intensifica, os sinais mais poderosos já não vêm apenas das ruas, mas do colapso dos símbolos que outrora definiam a autoridade do regime. Em diversas cidades, manifestantes têm atacado emblemas do poder com intenção deliberada. Bandeiras associadas à República Islâmica foram arrancadas em praças centrais. Estátuas ligadas à mitologia estatal foram vandalizadas e edifícios associados à imposição ideológica foram incendiados. Esses atos vão além da raiva. Representam uma rejeição direta das narrativas que sustentaram o sistema durante décadas. O simbolismo tem um peso profundo na estrutura política do Irã. A legitimidade do regime sempre se baseou em uma combinação de autoridade religiosa, memória revolucionária e medo. Quando multidões destroem abertamente esses símbolos em público, isso sinaliza uma ruptura psicológica. Vídeos desses momentos amplamente compartilhados, antes de qualquer possível bloqueio de comunicações, tornaram-se pontos de convergência. Eles mostram não apenas desafio, mas também a crença entre os manifestantes de que as consequências da resistência podem agora ser menos severas do que o custo do silêncio. Talvez ainda mais desestabilizador seja o que está acontecendo dentro dos círculos religiosos. Em um sistema teocrático, a unidade clerical é essencial. No entanto, nos últimos dias, vimos raras declarações públicas de clérigos individuais condenando a violência contra civis e questionando os fundamentos morais da liderança.
Essas vozes permanecem isoladas, mas seu impacto é desproporcional. Para muitos iranianos, especialmente em regiões mais conservadoras, a aprovação ou desaprovação religiosa tem um peso enorme. Quando mesmo um pequeno grupo de clérigos desafia abertamente a estrutura governante, isso mina a alegação de que a dissidência é anti-islâmica ou ilegítima. Este desafio interno coincide com uma contagem regressiva crítica. O 12º dia de agitação assumiu uma importância simbólica, ecoando um recente conflito regional de 12 dias que abalou profundamente a confiança pública na postura militar do Estado. Esse episódio expôs vulnerabilidades que a liderança negava há muito tempo, particularmente sua incapacidade de dissuadir ou responder eficazmente à pressão externa. Desde então, a confiança pública na promessa central do regime de força e proteção se deteriorou. Os protestos atuais se desenrolam nesse contexto de desilusão. Diante dessa convergência de pressões, as autoridades parecem estar preparando uma resposta já conhecida. Relatos de ativistas e grupos internacionais de monitoramento sugerem que um bloqueio nacional da internet é iminente ou já está em andamento em algumas partes do país. Historicamente, essa tem sido a ferramenta mais eficaz do regime para retomar o controle. Ao interromper as comunicações, ele isola os manifestantes, desestabiliza a coordenação e oculta a dimensão da repressão do mundo exterior. Desta vez, porém, o cálculo é muito mais arriscado. O público antecipa o apagão e o interpreta como um sinal de fraqueza e não de força. Circulam mensagens incentivando as pessoas a permanecerem nas ruas caso a conectividade seja interrompida, encarando o silêncio não como derrota, mas como confirmação de que o Estado está perdendo o controle. Nesse contexto, um desligamento da internet pode funcionar como uma faísca em vez de um supressor. As reações internacionais acrescentam mais uma camada de complexidade. Autoridades em Washington emitiram alertas de que a violência em larga escala contra civis não ficará impune. Embora nenhuma ação específica tenha sido delineada, a linguagem utilizada demonstra uma clara escalada no tom. Sob a presidência de Donald Trump, os Estados Unidos têm enfatizado repetidamente a preferência por pressão e dissuasão em vez de um envolvimento prolongado em solo iraniano. Essa ambiguidade deixa os tomadores de decisão iranianos diante de uma perigosa incerteza. Qualquer repressão severa corre o risco de ultrapassar limites que acarretam consequências externas, enquanto a contenção poderia permitir que os protestos crescessem descontroladamente. A história pesa muito sobre essas decisões. Levantes passados foram, em última análise, esmagados por uma combinação de força, isolamento e medo. Mas as condições atuais são diferentes. Os protestos são mais amplos, mais descentralizados e se desenrolam em uma sociedade já assolada por dificuldades econômicas e isolamento internacional. O contrato social que antes permitia ao regime trocar estabilidade por obediência parece estar seriamente fragilizado. Com a chegada da noite e a contagem regressiva em andamento, o Irã se encontra à beira de um momento decisivo. A liderança precisa escolher entre a repressão que poderia inflamar ainda mais a resistência ou a contenção que poderia sinalizar fraqueza e acelerar o colapso. Enquanto isso, os manifestantes agem movidos pela crescente convicção de que essa oportunidade pode não se repetir. Com símbolos em chamas, clérigos se manifestando e a ameaça da escuridão digital pairando no ar, as próximas horas poderão determinar se essa revolta se tornará mais um capítulo de dissidência reprimida ou o início de uma transformação cujas consequências irão muito além das fronteiras do Irã. Enquanto a liderança iraniana enfrenta a crescente onda de protestos, um instrumento permanece central em sua estratégia de crise: o controle da informação. Durante anos,
O bloqueio do acesso ao mundo exterior permitiu que as autoridades reprimissem os protestos às escondidas, limitando a coordenação entre os manifestantes e protegendo as operações de segurança do escrutínio internacional. Agora tudo indica que estão sendo feitos preparativos para outro bloqueio nacional da internet, uma medida que acarreta riscos muito maiores do que no passado. Em repressões anteriores, os bloqueios digitais criaram isolamento e confusão. Desta vez, a antecipação mudou a dinâmica. Redes de protesto têm alertado repetidamente que a conectividade pode desaparecer a qualquer momento, instando as pessoas a se prepararem a permanecerem visíveis em espaços públicos e a encararem o silêncio como um sinal e não como um revés. A expectativa de um bloqueio diminuiu o impacto da medida. Em vez de dissuadir a ação, pode até incentivá-la. A tecnologia também alterou o equilíbrio. Sistemas de internet via satélite, incluindo terminais conectados à Starlink, introduziram uma variável imprevisível. Embora tais equipamentos sejam ilegais e perigosos de se possuir dentro do Irã, observadores internacionais acreditam que milhares de unidades já podem estar circulando por canais informais. Mesmo uma conectividade via satélite limitada permitiria que imagens, coordenação e mensagens continuassem, apesar dos esforços do Estado para isolar o espaço da informação. Para um regime que depende da total escuridão digital para retomar o controle, uma iluminação parcial pode ser suficiente para minar a estratégia. Essa incerteza alimenta um dilema mais amplo. Um apagão total poderia expor a vulnerabilidade da liderança, sinalizando que ela esgotou as opções menos extremas. Ao mesmo tempo, a recusa em decretar um apagão corre o risco de permitir que os protestos se tornem mais organizados e visíveis para o mundo. Cada hora de hesitação acarreta consequências, tanto no âmbito nacional quanto internacional. A pressão estrangeira tornou-se impossível de ignorar. As declarações de Washington nas últimas 2 semanas foram excepcionalmente diretas, alertando contra a violência em larga escala contra civis. Embora nenhuma linha vermelha explícita tenha sido publicada, a mensagem é clara: uma repressão sangrenta provocaria reações. Sob a presidência de Donald Trump, os Estados Unidos têm consistentemente priorizado abordagens de baixo risco e alto impacto em detrimento de prolongados confrontos militares. Esse histórico pesa muito nos cálculos de Teherã. Envolvimento externo não significa necessariamente tropas estrangeiras. A história recente oferece múltiplos exemplos em que o poder aéreo, o compartilhamento de informações e o isolamento diplomático remodelaram os resultados sem grandes mobilizações terrestres. Para os tomadores de decisão iranianos, isso cria uma ambiguidade perturbadora. Eles precisam considerar se a repressão em massa poderia incentivar ações direcionadas para enfraquecer a capacidade de operação do Estado, mesmo que nenhuma invasão chegue a se concretizar. O contexto regional intensifica esse temor. O breve, porém impactante conflito regional do ano passado expôs sérias limitações na postura de dissuasão do Irã. Ataques de precisão e operações baseadas em inteligência demonstraram que ativos-chave eram mais vulneráveis do que se admitia publicamente. Essas lembranças permanecem vivas, especialmente dentro do aparato de segurança. A perspectiva de que a instabilidade interna possa coincidir com a pressão externa agrava a sensação de cerco. Dentro do país, o equilíbrio psicológico continua a mudar. Os manifestantes ganham confiança com a percepção de que estão sendo observados pela comunidade internacional. As forças de segurança, por outro lado, precisam ponderar as ordens em relação ao risco pessoal. Qualquer ação capturada e transmitida para além das fronteiras do Irã pode ter consequências a longo prazo para os indivíduos envolvidos. Esse cálculo repetido milhares de vezes nas ruas mina a disposição de impor medidas brutais de forma uniforme. Contudo, o instinto de sobrevivência do regime permanece forte.
A história mostra que, quando encurralado, ele optou pela força em vez do compromisso. A questão é: se as ferramentas que funcionaram no passado ainda são eficazes nas condições atuais. Uma população mais conectada, mais desiludida e menos temerosa representa um desafio diferente dos das décadas passadas. Com a ameaça de um apagão da internet iminente e os alertas internacionais cada vez mais severos, o Irã entra em uma fase em que cada decisão acarreta riscos amplificados. Interromper as comunicações pode levar a conflitos nas ruas. Recuar pode significar escapar definitivamente do controle do Estado. Nesse leque cada vez mais restrito de opções, a liderança precisa decidir não apenas como agir, mas também o quanto pode se dar ao luxo de expor ao mundo. As próximas horas poderão revelar se o controle da informação ainda serve como escudo, ou se tornou mais um ponto de pressão que acelera uma crise que já não respeita fronteiras. Um dos indicadores mais claros de que a agitação no Irã ultrapassou os limites e entrou em território desconhecido é a forma como a própria memória pública está sendo reescrita em tempo real. Em diversas cidades, os manifestantes voltaram sua atenção para figuras antes consideradas símbolos intocáveis de orgulho e sacrifício nacional. Estátuas ligadas ao aparato de segurança foram derrubadas, vandalizadas ou alvo de escárnio público. Esses momentos carregam um significado que vai muito além dos atos físicos em si. Eles refletem uma inversão drástica na forma como a autoridade é percebida e lembrada. Há poucos anos, funerais coletivos para figuras militares de alta patente atraíam multidões enormes. A mídia estatal apresentava essas aglomerações como prova de lealdade e unidade inabaláveis, reforçando a ideia de que a população apoiava firmemente o sistema. Hoje, as imagens não poderiam ser mais diferentes. Onde antes havia lágrimas e cânticos de devoção, agora há raiva, ridículo e destruição. O contraste é gritante e, para a liderança, profundamente perturbador. A transformação é especialmente notável no caso de figuras como Qassem Soleimani. Outrora retratado como um herói nacional, sua imagem tornou-se um ponto focal da frustração dos manifestantes. A derrubada de estátuas associadas a ele sinaliza mais do que a oposição a um único indivíduo. Representa uma rejeição de toda a narrativa que enquadrava o sacrifício militar como justificativa para a repressão interna. Para muitos iranianos, o mito já não se sobrepõe à realidade vivida de dificuldades econômicas, isolamento e medo. Esse colapso da reverência influencia diretamente a psicologia da revolta. Sistemas autoritários dependem não apenas da força, mas também da crença de que a resistência é inútil e impopular. Quando manifestantes desafiam publicamente ícones que outrora inspiravam lealdade em massa, eles destroem essa ilusão. Cada estátua derrubada envia a mensagem de que a lealdade não é mais garantida e que a autoridade moral do Estado foi corroída. A mudança é visível em todas as gerações. Os manifestantes mais jovens, muitos dos quais não se lembram dos primeiros anos da Revolução, questionam abertamente por que os símbolos de poder merecem respeito quando a vida cotidiana oferece tão pouca dignidade. Os cidadãos mais velhos, antes cautelosos, são cada vez mais atraídos para o movimento pela sensação de que algo fundamental mudou. Essa mistura de faixas etárias confere à agitação uma profundidade que as ondas anteriores muitas vezes não possuíam. Ao mesmo tempo, a revolta tornou-se mais imprevisível e perigosa. Atos isolados de violência surgiram ao lado de manifestações, em grande parte pacíficas, confundindo os limites entre protesto e insurgência no imaginário popular. As autoridades aproveitaram-se desses incidentes para justificar medidas mais duras, alertando para o caos e a instabilidade caso a ordem não seja restabelecida. Contudo, para muitos nas ruas, esses alertas soam vazios. Eles veem a instabilidade como produto de um longo histórico de má administração, e não como consequência dos próprios protestos.
O risco de escalada é iminente. À medida que o medo se desloca da população para o Estado, os erros de cálculo tornam-se mais prováveis. Um único incidente pode desencadear uma onda de agitação generalizada, especialmente num ambiente já saturado de raiva e expectativa. As forças de segurança exaustas e incertas podem agir de forma inconsistente, inflamando ainda mais as tensões. Os manifestantes, encorajados por vitórias visíveis, podem ultrapassar os limites mais rapidamente do que o movimento consegue controlar. Observadores internacionais notam que esta é frequentemente a fase mais perigosa de qualquer levante. Vitórias simbólicas criam impulso, mas também podem provocar uma resposta desesperada por parte daqueles que detêm o poder. O desafio do regime é suprimir a agitação sem confirmar a narrativa de que é ilegítimo e temeroso. O desafio dos manifestantes é manter a pressão sem desencadear uma reação violenta que os sobrecarregue. O que torna este momento particularmente volátil é a ausência de uma saída clara. Não há concessões significativas em cima da mesa, nem canais de diálogo credíveis e pouca confiança de que as promessas seriam cumpridas mesmo que fossem feitas. Isso faz com que o confronto se torne a linguagem padrão, um caminho que historicamente acarreta altos custos para todos os lados. Com a queda de estátuas e o desmoronamento de antigos mitos, as ruas do Irã estão se tornando arenas onde a história é contestada abertamente. A questão não é mais se o humor da população mudou. Isso é inegável. A verdadeira incerteza reside em como o Estado reagirá quando os símbolos nos quais se apoiava para exigir obediência deixarem de inspirar respeito. A cada rejeição pública do passado, a revolta se aproxima cada vez mais de um ponto em que o compromisso se torna impossível. Se esse ponto trará transformação ou tragédia, dependerá das decisões que ainda serão tomadas e de até onde ambos os lados estarão dispostos a ir quando o medo tiver se instalado por completo. À medida que a revolta atinge este estágio crítico, o Irã se vê diante de um momento decisivo que vai muito além de qualquer protesto ou cidade isolada. O que começou como manifestações esporádicas evoluiu para um desafio nacional à autoridade, à legitimidade e ao controle. Os eventos dos últimos dias sugerem que a crise não se define mais apenas pela raiva nas ruas, mas por uma ruptura mais profunda entre o Estado e grandes segmentos da sociedade. O regime agora se depara com um conjunto cada vez menor de opções. Uma repressão violenta ainda é possível, mas acarreta riscos muito maiores do que em ciclos anteriores de agitação. A escala da participação, a descentralização dos protestos e a erosão do medo significam que a repressão pode inflamar uma resistência mais ampla em vez de extingui-la. Cada ato de violência corre o risco de se tornar um símbolo, e cada símbolo corre o risco de atrair mais pessoas para o movimento. Ao mesmo tempo, a contenção não está isenta de perigos. Permitir que os protestos continuem sem controle pode reforçar a percepção de que o Estado perdeu sua capacidade de governar. Em sistemas autoritários, a percepção muitas vezes se torna realidade. Uma vez que as forças de segurança, os burocratas e até mesmo as autoridades locais começam a duvidar da permanência do poder, a lealdade torna-se condicional. A história mostra que tais momentos, uma vez alcançados, são extremamente difíceis de reverter. A pressão internacional agrava esse dilema. Advertências vindas do exterior, particularmente dos Estados Unidos, aumentaram os riscos de qualquer repressão em massa. Embora ninguém possa prever a forma precisa de envolvimento estrangeiro, a mera possibilidade altera os cálculos dentro de Teherã. Sanções direcionadas, isolamento diplomático ou formas mais discretas de pressão continuam sendo opções viáveis. Para uma liderança que já enfrenta dificuldades econômicas e vulnerabilidade regional, essas ameaças não podem ser ignoradas. O tecido social do Irã também está sendo testado de maneiras nunca vistas em décadas. A revolta transcende classes sociais,
geografia e gerações. Estudantes, trabalhadores, profissionais e até mesmo comunidades tradicionalmente conservadoras agora fazem parte da mesma história. Essa abrangência torna o movimento resiliente, mas também dificulta a coordenação e a elaboração de estratégias de longo prazo. Sem uma liderança clara ou objetivos em comum, o ímpeto pode se dissipar tão rapidamente quanto surge. O que distingue este momento de levantes anteriores é a crença generalizada de que algo fundamental mudou. Muitos iranianos já não veem estes protestos como um desabafo temporário a ser suportado e esquecido. Em vez disso, encaram-nos como um confronto final com um sistema que falhou em proporcionar estabilidade, prosperidade ou dignidade. Essa crença, justificada ou não, molda o comportamento de forma poderosa. Os próximos dias, provavelmente, determinarão o rumo do futuro do Irã nos próximos anos. Uma repressão violenta poderia impor o silêncio, mas ao custo de aprofundar o ressentimento e o isolamento. Um impasse prolongado poderia esgotar a capacidade do Estado e encorajar ainda mais a resistência. Uma solução negociada parece improvável dada a ausência de confiança e de intermediários confiáveis. Cada caminho acarreta consequências profundas. Para a região e para o mundo, os riscos são igualmente altos. O Irã não é um estado isolado. Sua estabilidade interna afeta os mercados de energia, a segurança regional e a diplomacia global. Uma crise prolongada teria repercussões, alterando cálculos muito além de suas fronteiras. É por isso que os atores internacionais estão observando tão atentamente, mesmo agindo com cautela. Com a chegada da noite sobre as cidades iranianas, a incerteza reina. Ruas antes silenciosas agora se enchem de expectativa. As forças de segurança se preparam para o que pode acontecer. Manifestantes ponderam entre coragem e risco. O futuro permanece incerto, mas uma realidade é clara. O Irã entrou em um capítulo que não pode ser simplesmente apagado. Se este momento se tornar o início de uma transformação ou mais um ciclo de repressão, dependerá das decisões tomadas sob imensa pressão. Por ora, o país permanece suspenso entre o passado e o futuro, aguardando para ver para que lado a balança finalmente penderá. Se você deseja se manter informado à medida que essa situação continua a evoluir, certifique-se de acompanhar de perto e ficar atento. Histórias como essa não terminam da noite para o dia, e os próximos desdobramentos podem mudar tudo. Compartilhe suas opiniões respeitosamente nos comentários. Qual você acredita ser o desfecho mais provável dessa crise e por quê? Assine para receber cobertura contínua, análises aprofundadas e atualizações oportunas à medida que os eventos se desenrolam. Seu engajamento ajuda a manter conversas importantes visíveis, informadas e baseadas em fatos em vez de medo.